Olá, fortes e corajosos, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito importante, para trazer uma mensagem para vocês especial. Eu tô até um pouco emocionada porque eu estava aqui, né, revendo o conteúdo e quando eu fui fazer uma pesquisa aqui, algo foi tão impactante, eu fiquei emocionada. E como todos acho que conhecem e sabem, né, o mês de setembro ele é conhecido como Setembro Amarelo, né, que é um tema muito importante, né, que é sobre a questão da prevenção ao suicídio. E quantas pessoas, né, têm perdido a sua vida? Quantas pessoas têm, vamos dizer, se auto-sabotado, né? Pessoas que não acreditam mais neles próprios, pessoas que desistiram de acreditar na vida, desistiram de acreditar nas pessoas, desistiram de acreditar neles mesmos. E chega um tempo que parece que a pessoa chega ao fim da linha, né? E ela não consegue mais ver sentido, não consegue ver mais direção, e eis que ela escuta aquela vozinha negativa em sua mente, né? Dizendo: tira sua vida, você não serve para nada, você não presta para nada, para que você está aqui? Ninguém te ama, ninguém te quer, né? Então a pessoa, né, acaba se deixando levar por essa voz maligna, né, essa voz negativa dentro da mente e acaba tirando a sua própria vida, né? Na verdade, ela está querendo aliviar uma dor, mas na verdade ela acaba causando outra dor, né? Que para quem fica acaba também sofrendo com a morte dessa pessoa. E na verdade essa pessoa só quer aliviar a dor dela, não é que ela quer realmente é, morrer, mas é como se a vida não fizesse mais sentido, então ela busca esse caminho, essa direção, achando que é a solução, mas na verdade não é. Bom, e o que eu quero dizer aqui para vocês nesse dia de hoje? Eu estava fazendo a pesquisa, como eu disse, né? No mundo, né, inteiro, por ano, morrem em torno de 700 mil pessoas por ano no mundo inteiro. E aqui no Brasil, em torno de 14 mil pessoas por ano tiram sua própria vida. Em média, são 38 pessoas por dia. Então, significa, no dia de hoje, lá se vão 38 vidas, né? 38 vidas que, de alguma forma, estavam pedindo socorro, não foram ouvidas, não foram ajudadas e, né, e deram fim à sua própria vida. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, eu não sei, não conheço a sua vida, não conheço a sua história, não sei o que você tem passado. Talvez às vezes você, né, nesse mundo que nós vivemos hoje em dia, vamos dizer assim, que é um mundo de comparação, um mundo egoísta, vamos dizer assim, né, onde as pessoas acabam olhando muito para si e esquecendo de olhar para o próximo, ou às vezes faz de tudo para prejudicar o próximo, né, para prejudicar o outro, para talvez se vangloriar. Então, muitas das vezes a gente acaba sofrendo as consequências daquelas pessoas que não têm amor próprio, não têm amor pelo próximo, não têm empatia, né? E a gente acaba sofrendo isso na nossa vida e às vezes não temos força suficiente para lutar contra isso, contra esses sentimentos ruins, né? Contra essas mentiras e a gente acaba se entregando, né? E eu quero dizer para você que você é especial, que você é uma luz que pode brilhar sim, que você tem o seu valor, que você foi criado de forma única e exclusiva, que não existe ninguém igual a você, por mais que às vezes tenha um irmão ou uma irmã gêmea, vocês não são totalmente idênticos, porque, né, sobre os estudos dizem que a própria digital, né, cada uma tem a sua e é única, é exclusiva, ninguém tem igual. Então, assim, eu quero dizer, Deus te fez de forma especial e única. E isso também está escrito lá em Salmos 139, né? Que Deus te fez desde o ventre da sua mãe, Deus te teceu, Deus te formou,
que Deus te fez de forma especial e exclusiva. Então, ele também fala em Isaías 43, né, que desde o ventre da nossa mãe, Deus nos chamou pelo nome. Então, o seu nome foi escolhido por Deus, você tem um nome escolhido por Deus, o nome é precioso, é especial, você é importante. Então, assim, cada um, por mais que às vezes a gente ache que a gente não tem valor, que a gente não tem importância, que a gente não sabe de nada, isso tudo é mentira. Eu quero trazer de uma forma lúdica aqui para vocês, né, que eu pensei assim, o que eu posso fazer, o que eu posso utilizar, e aí veio a minha mente. Isso daqui é uma luminária. E, na verdade, né, é uma luminária personalizada, mas eu queria usar ela de forma diferenciada para mostrar. Isso aqui é uma luminária. Né? Ela tem aqui várias cores. E cada cor, né, é uma cor bonita, diferente, que traz uma vida para essa luminária. E qual é o objetivo dela? Iluminar, trazer luz, né, claridade. Aqui nós temos o quê? Uma lâmpada. Todo mundo conhece uma lâmpada, né? E para que ela serve? Para iluminar. Seja um ambiente da casa, seja uma rua, né? Seja, não sei, um escritório, um porão, alguma coisa parecida. Para que ela serve? Para iluminar. Nós temos também aqui o nosso famoso celular, que tem uma lanterna, né? E ela serve para quê também? Para iluminar. Então aqui, né, eu mostrei 3 objetos de formas diferentes, mas com todos eles tendo o mesmo propósito, né? O mesmo objetivo, que é iluminar, que é trazer luz para algum ambiente onde eles estejam, né? No caso, a minha luminária para enfeitar o ambiente, mas também para poder clarear. A luz, que faz parte da casa de todo ser humano, né? E o celular com a nossa lanterna aqui, que no momento de socorro, desespero, acaba a luz em algum lugar, algum ambiente, ele vai ali, a gente vai, acende ali e ele ilumina todo o ambiente, né? Então ele traz luz. E assim somos nós. Cada um foi feito de forma diferente. Cada um tem a sua qualidade, suas características, né? Cada um tem um jeito de pensar, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma habilidade diferente, né? Cada um tem algo diferente, mas todos com o mesmo propósito. O nosso propósito é de iluminar a vida de alguém, de ser útil na vida de alguém, de fazer o bem para alguém. Ah, Ju, eu não sei fazer nada. Se você tem um braço, você possa abraçar e acolher alguém. Se você tem voz, você gosta de conversar, você possa trazer uma palavra amiga para uma pessoa que às vezes está triste, desanimado, né? Ah, Ju, mas eu sou tímido, não sei falar, falar não é minha praia, mas você tem 2 ouvidos. Ouça o outro que está ali do outro lado precisando que alguém ouça, que alguém dê atenção, né? Porque a gente fala, eu sou psicanalista e a gente estuda na psicanálise que a cura ela vem pelo falar, né? Pela fala. Então, quando a gente coloca a nossa dor para fora, alivia a nossa alma, alivia o nosso coração, né? Então a gente encontra aquela paz, aquele refrigério. Então assim, a gente pode servir o outro de várias formas, ajudando, sei lá, alguém que precisa de um cuidado especial, às vezes alguém que está enfermo, né? Se alguém que tem né, que segue alguma igreja, alguma religião, que possa orar por alguém, que possa fazer uma visita. Eu não sei, tem tantas coisas que a gente pode fazer. A Bíblia mesmo nos instrui também lá em Romanos 12, né, em Romanos 12, da parte de 6, dos 6 ao versículo 6 ao versículo 8, ele diz, né, Deus diz pra gente que se você tem um dom de servir, que você sirva. Se você tem um dom de ensinar, que você ensina. Se você tem um dom de liderar, que você lidere. Que se você tem um dom, deixa eu ver que tem, nossa, a Bíblia aqui, ela tem muita, sabe, assim, de ânimo, palavra de ânimo, se você consegue, né, ser alguém que traga ânimo, que assim seja. Então, assim, a Bíblia mostra pra gente que nós temos valor, que nós temos qualidade, que nós temos utilidade, que nós somos importantes.
Então eu quero dizer para você, não desista da sua vida, não desacredite de quem você é, que Deus te criou para ser, por mais que toda circunstância da sua vida tenha sido de forma negativa, tenha sido ao contrário, sabe, tenha sido algo que você se sinta perdido, como se diz, que às vezes a gente se sente mesmo sem vida, né? Então, assim, que você não se deixe perder por isso. Existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que tem um plano para a sua vida, existe um Deus que quer cuidar, mas ele precisa que você se permita ser cuidado, acolhido, né? Que você abra o seu coração, que às vezes a gente, né, porque Deus, é o que eu falo, Deus ele vai usar sempre outras pessoas para abençoar a nossa vida. Mas existe a parte do mal também, que ele vai usar pessoas com mentalidades fracas e negativas para poder maltratar a outra pessoa. Então a gente precisa ter esse discernimento e saber separar quem é do bem, quem é do mal. O fato de alguém fazer maldade não significa que é Deus que está fazendo, mas sim alguém que está se deixando ser usado pelo mal para machucar, ofender ou dar fim à vida de alguém. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de amor, um Deus que acolhe, um Deus que protege, um Deus que cuida, um Deus que nos dá força, um Deus que nos inspira a caminhar. Só que a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa prosseguir, a gente precisa sempre, né? A gente fala a união faz a força, a gente precisa se unir com pessoas do bem, com pessoas que estão ali para ajudar, para apoiar, para incentivar, né? De pessoas realmente que assim, ó, eu posso, essa daqui eu posso confiar, essa daqui eu sei que vai dar tudo certo, vamos juntos e vamos caminhando. Né? Então, assim, a gente precisa de sabedoria para lidar com o ser humano. Nós precisamos de sabedoria para lidar com as circunstâncias negativas da vida, né? E não se deixar abater por tudo que nos acontece. Acreditar que existe sim um caminho do bem, que existe sim vida, que existe sim alegria, que existe sim fé, que existe sim é, sonhos que podem ser realizados. Existe sim pessoas do bem, existe sim a possibilidade de ser tudo diferente, mas a gente precisa crer, a gente precisa nos fortalecer. A gente não pode se deixar abater pelas críticas, a gente não pode se deixar abater pelas pessoas que nos fazem o mal. Porque para fazer mal é o que mais tem na face da terra. Para o bem é raridade. Então, eu quero dizer para você que você possa ser essa raridade na vida de alguém, que você possa ser essa inspiração na vida de alguém, que você possa ser esse anjo, né, que possa dar a mão para o outro e falar, não, vem cá, eu vou te ajudar. Não, vem cá, eu vou caminhar contigo. Vem cá, o que eu posso te ajudar? Às vezes eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho eu posso dividir aqui com você, eu posso te ajudar. Vem cá. Né? Então, que a gente possa ser, né, esse ser de luz na vida do outro, que a gente possa trazer vida à vida do outro. Né? Deus é o soberano, Deus ele é o que dá a vida e ele é o que tira a vida. Então, quando nós interrompemos esse ciclo, a gente não está fazendo aquilo que agrada a Deus, aquilo que é a vontade de Deus, mas a gente está se deixando levar pelo mal. Aquele que tira a sua própria vida, ele está dando a voz do mal, né? Ele está interrompendo algo que ainda não era tempo. Mas, assim, existe um Deus que ele tem o melhor para você. Existe um Deus que ele quer mudar a sua história. Existe um Deus que ele pode fazer o impossível acontecer. Basta somente você crer. E eu quero deixar nessa noite para você, como eu sempre digo, sempre no final dos meus vídeos, né, que a coragem, ela gera transformação. Então, que você tenha coragem de ser diferente, que você tenha coragem de ser luz na vida de alguém, que você tenha coragem de enfrentar os medos, as dificuldades, e você possa avançar, que você seja uma luz, que você possa brilhar. Não desista.